Olá, turma, tudo bem? Nós vamos discutir hoje o papel, né, e a importância da nova capital federal de Brasília e as cidades que se desenvolveram ao longo das rodovias, né, à beira das rodovias. E o surgimento dessa cidade pode ser caracterizado como um fenômeno urbano, né, típico brasileiro. Nas últimas aulas, a gente vem discutindo a importância da urbanização, a importância das cidades. E nós já tratamos das primeiras cidades na época do Brasil colonial, falamos também das cidades do ouro, né? Como que a partir das atividades econômicas foram surgindo ao longo do território, né, brasileiro as primeiras cidades, né, pelo sertão, e também a cidade do café, as cidades que se desenvolveram por conta da atividade cafeeira, que deram substância para o surgimento da atividade industrial no Brasil. E em torno da industrialização, também surgiram outras cidades. Depois disso, para dar base ao escoamento da produção, integrar o território brasileiro, unir as partes do território, foram criadas as rodovias, né, as famosas BRs. Essas BRs, elas nascem ao mesmo tempo que o projeto de Brasília, né, como capital do país. O que é que se dá? Brasília surge em 1960, né, como um projeto para adentrar ao território brasileiro. Nós tínhamos uma concentração de cidades de população no litoral e havia o objetivo de, né, ocupar o território brasileiro para o centro-oeste, sobretudo para o norte, né? O Brasil ainda estava em processo de formação do seu território. Então teve essa ideia de construir uma nova capital, também tirando, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, mas também tirando a capital do país lá do Rio de Janeiro, né? Modificando a capital para Brasília, porque no Rio de Janeiro havia uma aglomeração muito grande de população, então havia um contato mais intenso entre o povo e os políticos, então o povo podia pressionar, podia acontecer algumas manifestações, né, como ocorreram os golpes, né, o golpe de 1930, né, dada essa proximidade da população, mas também o mundo estava vendo o contexto da Guerra Fria. Em caso de guerra, a capital do país, né, os dirigentes, o presidente estaria distante. Mas o objetivo também foi distanciar o centro administrativo do povo. E aí Brasília é construída no centro-oeste, era uma região inabitada do país, em 1960, e próximo a Brasília surgem outras cidades. Essas cidades ficaram conhecidas como as cidades satélites, né? Os trabalhadores que foram do norte, nordeste, do sudeste para lá para construir Brasília, né, passaram a se estabelecer lá, foram morar lá, e à medida que Brasília é construída como a nova capital, e também para dar base à construção das rodovias, para o escoamento da produção, para o fluxo de pessoas, então começou a atrair muitos migrantes, né? E aí, só que essas cidades satélites, elas não tinham a organização ou planejamento de Brasília. A gente sabe que Brasília foi uma cidade planejada, né? E aí Brasília passou a ter uma estrutura de 31 regiões administrativas. Então, tudo isso pensado antes da construção da cidade, né? E então, o país está entrando, né, num processo de construir as rodovias, e aí o modelo de desenvolvimento do país passa a fazer uma opção viária de extensas rodovias. O Brasil começa agora a construir, né, grandes rodovias, grandes pistas, e como eu falei, para dar subsídio ao escoamento da produção. E aí, dentro desse projeto, Brasília se coloca como o centro, né, desse conjunto de rodovias. Então, Brasília pode ser considerado o centro de um sistema radial de rodovias. A partir de Brasília saem as rodovias para ligar, né, os pontos distantes do território brasileiro.
A gente pode destacar duas principais que foram criadas naquele período, a BR-10 e a BR-70, Belém, ligando Belém-Brasília, e a outra ligando Cuiabá a Brasília. Portanto, Brasília é a espinha, né, o elemento central, a espinha dorsal desse projeto de integração do território brasileiro a partir das rodovias. Então, atrai muitos migrantes das regiões sul, das regiões sudeste, nordeste, tanto para trabalhar quanto na construção de Brasília, quanto para buscar outras alternativas de vida, né? Então, inicialmente tem uma migração para os trabalhadores, né, atuarem na construção da cidade, e depois, com a criação das cidades satélites, a população começa a ir. E trabalhar onde? Na fronteira agrícola, né? Na expansão da fronteira do centro-oeste para o norte, né? Na agricultura, né? Nas lavouras de soja, de milho. E então o Brasil tem um fenômeno, que é o surgimento de cidades ao longo das rodovias, ao longo dos, né, dos eixos de ligação. Essas cidades, elas, portanto, configuram, né, as principais cidades da década de 70 e 80. E aqui tem um detalhe. No passado, nós tínhamos no Brasil cidades surgidas lá no norte ao longo dos rios, para os rios suprirem as necessidades da população. Na década de 70, 80, né, no Brasil surgem muitas cidades, mas agora ao longo das rodovias. É por isso que o surgimento de cidades ao longo das rodovias no Brasil configura um fenômeno. Portanto, as cidades do fim do século XX, 70, 80, né, e 90, se originaram ao longo das rodovias, diferente do que acontecia no passado. Para finalizar, nós vamos falar de rede urbana no Brasil. Como que está organizada, né, toda a nossa rede de cidades. Primeira coisa é tratar o conceito de redes. A rede supõe, né, vários pontos interconectados. Isso se dá não só no âmbito da internet, mas também na urbanização. Há uma relação entre as cidades, por meio dos transportes, por meio da comunicação, por meio da economia. Então, as cidades, elas se relacionam, portanto, forma uma rede. Esta rede, ela se realiza a partir de uma hierarquia, né? E esta hierarquia da rede urbana brasileira está bem especificada neste mapa, lá na página 32. E o que seria esta hierarquia urbana formando a nossa rede urbana? Nós vamos, então, ter cidades, centros urbanos mais importantes que outros. Então, a gente poderia destacar ali, né, se vocês olharem no mapa, a gente vai ter as linhas conectando as cidades. Nós vamos ter a grande metrópole nacional, pensando ali São Paulo, né, o papel de São Paulo comandando todo o território brasileiro. Depois a gente tem metrópoles nacionais, né? São Paulo influencia não só o território brasileiro, mas também, né, sua zona de influência para além do território, influencia a Argentina, tem relações com Nova York, né, com Tóquio. E nós temos as metrópoles nacionais, Rio de Janeiro, né, Brasília, que tem esse papel de influenciar no território do país. Depois temos metrópoles com influência menor, influência mais local, a capital regional A, a capital regional B, como está explicado muito bem na página 32 e 33. Então, item 1, nós temos as metrópoles, né? São 12 as principais, né, metrópoles, centros urbanos. E as metrópoles se dividem no Brasil. Vocês sabem que a metrópole é aquela cidade que tem uma autonomia, né, política, econômica, que consegue se realizar por si só. E as metrópoles a gente pode dividir em a grande metrópole nacional, né, São Paulo, a metrópole nacional do Rio de Janeiro e de Brasília, né, a importância econômica, cultural, demográfica, a função de Brasília, sobretudo, administrar o país, né?
chamando a atenção para as três mais importantes, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Portanto, essas três metrópoles estão no topo da nossa rede urbana, né? Comandando na hierarquia e comandando a rede urbana. Nós temos, então, as metrópoles, né? Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. E temos também as capitais regionais, né? Capital Regional A, Capital Regional B, que são aquelas cidades, né, capitais dos estados, que são capazes de influenciar as regiões. Nós temos os centros subregionais, os centros de zona e os centros locais, as pequenas cidades, né? Uma média de 4,5 mil cidades no Brasil, que são aquelas que não ultrapassam 10 mil habitantes. Quando a gente soma todas essas cidades, considerando a sua importância, a sua influência, nós temos, então, a rede urbana, né, que se organiza a partir de uma hierarquia. Turma, então, esta é a nossa aula de hoje, tratando do significado e do papel de Brasília para a história do território brasileiro, né, e para a estruturação da nossa rede de cidades e também trabalhando a rede urbana no Brasil, né, e como a rede urbana está organizada a partir da hierarquia. Eu gostaria, então, agora de solicitar de vocês uma atividade, né, para entrega. Nós vamos desenvolver a atividade Refinando o Olhar, que está na página 35. Na verdade, é uma análise de uma imagem, né, de satélite que está na página 30. Então, a atividade na página 31, primeira e segunda questão, você desenvolve no módulo, ok? E a atividade da página 40, hora de estudo, é também uma interpretação de cartografia. A primeira e a segunda questão nós vamos desenvolver. Então, responder página 31, 1 e 2, e página 40, 1 e 2. Essa atividade da página 40, vocês desenvolvem no caderno. Ao final, vocês fotografam a página 31, o caderno, e me enviam pelo Google Classroom. Queridos, eu quero agradecer a presença de vocês por terem estado comigo até o final desse vídeo, né? Qualquer dúvida, entrem em contato, a gente se encontra na próxima aula. Até lá, bons estudos!